Bom dia! Vamos começar mais uma reflexão. Onde estão minhas lamparinas? Deixa eu já colocar o tema aqui para vocês. Enquanto o pessoal vai chegando. Bom dia para vocês que estão chegando. Hoje nós temos um convidado especial que já chegou. Bom dia, mensagens de paz e luz. Bom dia, Dodóia. Dodóia. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Igor. Bom dia, Rosângela. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e atualidade. E hoje nós temos um amigo especial, Vitor Von. Deixa eu já colocar ele aqui com a gente. Bom dia! Bom dia, Monique. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como Tudo vocês estão? bom? Bem com você? Derrubei você da cama Graças a hoje? Deus. Nada. Ixi, essas horas eu já tô acordado já tô É? pedalando, já tô fazendo alguma coisa. Olha, você é do dia, então eu sou noturna. Eu tô Não, me eu prefiro o acostumando com dia. esse horário. Olha só. Não, eu gosto mais do dia. Eu gosto de acordar cedo, fazer tudo que tem pra fazer já e ficar mais tranquilo depois. Muito bom. Você sabe que está sendo super produtivo fazer o desafio, né? Porque era o desafio dos Uhum, 21 dias, já estamos aí em uhum. 76. 76. Já mais que triplicou já. Exato. E você sabe que eu comecei a acostumar agora com esse horário, né? De manhã Uhum, e sinto falta quando eu não faço, porque eu tô fazendo de segunda a sexta. E no final de uhum. semana eu sinto falta de fazer a reflexão de manhã, porque você já começa o dia super É, já bem. começa diferente já, né? Inclusive, eu tava conversando com a Luísa esses dias, ele sugeriu pra fazer. Falou, Vão, por que você não faz um desafio de 21 dias? Pronto, Eu tô esperando o ano virar, o ano que vem, pra começar um de vez também. pronto. Fica aí esse desafio, então, para você começar a Sim, fazer reflexão. exato. Exatamente. Bora lá então para nossa reflexão? Vamos lá. Vamos Eu lá. normalmente, Vitor, o que que eu faço? Eu vou lendo e a gente vai pausando para poder comentando, tá bom? Tudo E aí, bem, combinado. como esse item que é Jesus e atualidade, ele fala a respeito da questão 626 do Livro dos Espíritos, lá da reunião pública do dia 30/10 de 59, normalmente eu trago a questão também. Eu dou uma lida na questão para a gente poder começar Correto. a entender a interpretação aqui de Emmanuel a respeito do tema. E aí Combinado. ele traz o seguinte, lá no Livro dos Espíritos, Kardec questiona: as leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes delas não tinham conhecimento senão por intuição? E aí os espíritos respondem: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos, pelos seus ensinamentos mesmo incompletos. Eles prepararam terreno para receber a semente. As leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las, quando quis procurá-las, e é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e é por isso também que se encontra seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. E aqui já tem bastante coisa para a gente comentar, Nossa né? senhora, já podia ser a live inteira só essa questão do livro dos espíritos já. Exatamente. Acho tão interessante quando ele fala a respeito disso, né? De que nós já tínhamos esses ensinamentos antes de Sim. Jesus, né? E a gente não Uhum. conseguia compreender. O interessante dessa questão, Monique, é que eu gosto de fazer uma contextualização de onde que ela está no Livro dos Espíritos. Porque Kardec, como pedagogo, né, muito didático, discípulo de Pestalozzi, não foi à toa que foi organizada essas questões. Então ela está dentro do começo do livro 3, que vai falar das leis morais, né? E interessante essa questão que ela vem logo após uma das questões mais famosas que a gente conhece, que é a 625, que é aquela que vai questionar assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? E eu acho que a resposta mais simples, objetiva e curta que tem no Livro dos Espíritos, que a resposta é Jesus. E só. Aí depois que vem um comentário de Kardec. Mas o interessante é como que vai se casando tudo isso.
Então, se a gente entender que a gente está falando das leis morais aqui dentro, quando vem nessa questão que você acabou de ler, a 626, a gente vai ver sobre essas leis. Será que veio Jesus mesmo para trazer, ou como que é? Enquanto eu estava lendo ontem, eu lembrei do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: eu não vim destruir a lei, mas vim fazê-la se cumprir, né? E aí eu fui pesquisar onde que estava lá no Evangelho, e está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. E eu queria focar não nessa questão, nessa primeira parte do versículo onde ele fala que eu não vim destruir a lei, mas eu queria enfatizar no mas para fazer se cumpri-la, né? Então, ou seja, para que se faça as leis serem cumpridas, é porque elas já existiam antes, né? Então a gente vem pensar sobre que Moisés trouxe os 10 mandamentos, mas será que foi Moisés que iniciou? Não, porque a gente tem relatos de outros líderes religiosos, como por exemplo Buda, que é antecedente a Jesus, e ele tinha uma comunicação com o divino, né, com o Deus, independente da crença, mas ele já trazia essa ideia moral, saúde, e ele já trazia essa ideia moral muito forte, né? Então a Sim. gente vem ver exatamente que, na verdade, o terreno ele sempre veio sendo preparado, como diz aqui a resposta, para que Jesus viesse e jogasse as sementes dele, né? Então essa lei, ela sempre esteve escrita na natureza, dentro de nós, Interessante, na nossa Vitor. consciência. Pode Interessante, falar. Vitor, porque essa semana a gente parece que os assuntos estão muito casados, né, na nossa reflexão, Uhum. e a gente sabe que a espiritualidade vai preparando tudo. Mas eu fiz uma live essa semana mesmo falando sobre honras vãs, né, que é um item que está lá no Caminho, Verdade e Vida, e falava exatamente a Uhum. respeito desse ponto. Que muitas vezes a gente foi, de alguma forma, deturpando o que Cristo nos trouxe. A gente teve em vários momentos esse sopro cristão, né, que seria essa preparação para que Cristo viesse. E ainda Uhum. assim, por mais claro que a gente tenha todos esses ensinamentos e esse conhecimento, dificilmente a gente consegue colocar 100% isso em prática. Então a gente ainda tem essa dificuldade, né? E aí eu fiquei Tem muita. lembrando dos filósofos também, nessa parte que você comentou do início do Evangelho, e também quando fala da parte dos filósofos, que Sócrates já vinha, né, trazendo algum tipo de Uhum. preparo e de conhecimento. Eu gosto muito da frase de Sócrates que fala: conheça-te a ti mesmo, e tem tudo a ver com a doutrina espírita, né, e com esses ensinamentos que Jesus queria demonstrar ali, de precisamos nos melhorar, ter esse autoconhecimento, fazer a nossa reforma íntima. E aí, quando fala de Sócrates, eu lembro muito dessa frase. Inclusive, lá na introdução do Evangelho, ele e Platão são considerados os precursores da ideia espírita, né? Então é Exatamente. interessante que a gente vem vendo que Deus ele já veio preparando desde sempre, desde a antiguidade, tudo isso, né? Para que se desenvolvam essas ideias, para que chegue nessa. E quando a gente fala das 3 revelações, eu gosto de brincar que teve as revelações número 0 ali, né? Que foram todos esses filósofos, todos esses pensadores, todos os profetas também, que vieram preparando esse terreno, né? Para que a gente chegasse até onde a gente está hoje. Exatamente. Bora lá então para a leitura? Senão a Vamos, gente vai vamos. antecipar. Hoje sabe a física que a luz é uma forma de energia e que todas as coisas criadas são composições energéticas, vibrando em ondas características. Disse o Cristo: brilhe vossa luz. Começa a magnetologia a provar cientificamente a reencarnação. Elucidou o Senhor: necessário vos é nascer de novo. Conclui a medicina que o homem precisa de desembaraçar-se tudo que lhe possa contribuir motivo à cólera ou tensão em favor do próprio equilíbrio. Vou parar aqui, tá? Porque já Tá tem bom, bastante coisa para comentar. combinado. Quando eu fui ler essa mensagem pela primeira vez, já muitas coisas me chamaram a atenção. Primeiro pelo título, né, que eu até comentei com você, Jesus de Atualidade. Eu falei, uai, será que tem O alguma coisa a plágio, ver né? com o livro da Quem que Joana? Mas plagiou aí, quem? mas aí a mensagem ela é de 59, né? Então ela é bem anterior ao livro da Joana. Mas é Sim. interessante quando a gente vai refletir sobre Jesus e atualidade. Porque apesar de Jesus ter vindo há 2000 anos, que a gente está próximo de comemorar mais um aniversário de Jesus, mesmo não sendo a data de aniversário dele, né? Mas tem Real. toda uma explicação histórica em cima disso. Mas a gente vê, e quando a gente lê, quem nunca aconteceu isso, quando vai ler alguma coisa do Evangelho, vira e fala assim: nossa, mas parece que Jesus está aqui em 2020 falando com a gente. Né? Parece que isso tudo que ele está falando aqui é o que eu estou passando na minha vida. Será que Jesus estava prevendo que o meu coração ia sentir agora e ele já tinha escrito?
Então, o quanto a mensagem, o evangelho do Cristo, ele é atual. Né? O quanto, então, essas mensagens, desde aquela época, as pessoas já entendiam através das alegorias, das parábolas, e vão atravessando os tempos, e hoje em dia a gente entende, compreende ainda, e a gente fala, meu Deus, né? Aqui em Uberlândia, eu participo de um estudo estudo minucioso do Evangelho, que a gente carinhosamente chama de miudinho, né? E assim, Monique, a gente fica um mês dentro de um versículo, de tão rico que é a mensagem de Jesus, né? Então, nas entrelinhas tem muita coisa que a gente não é uma coisa muito maravilhosa quando a gente vai estudar a fundo mesmo, né? Então, Eu costumo pode falar. pensar, Vitor, quando você falou disso, veio muito para mim exatamente esses momentos de estudo que eu falo, nossa, o quanto a gente ainda está longe disso, né? E mesmo esses espíritos que passaram por ele, que eram recriminados pela sociedade, o quanto eles conseguiram, tendo esse contato direto, evoluíram de uma forma tão singular, né? E a gente fala, gente, como eu estou distante ainda desses espíritos, o quanto eu ainda tenho para evoluir. E aí quando você vê que naquela época essas pessoas conseguiram de alguma forma praticar esse amor, essa caridade, você fala, não, se eles conseguiram, eu também vou conseguir, né? Então dá um ânimo novo Sim, também. sim. Isso é essencial de pensar, porque às vezes a distância é muito grande entre esses espíritos puros, esses espíritos críticos e nós ainda simples, ignorantes e imperfeitos. Só que de pensar que eles trilharam esses caminhos que a gente está passando agora, mas que eles conseguiram, eles chegaram até onde eles estão, é uma coisa que consola muito, pelo menos o meu coração, né? Sim, Eu tenho uma amiga que quando a gente conversa, ela sempre fala assim, nós estamos fadados à felicidade, independente do que seja. A gente pode querer falhar miseravelmente, que eu não quero ser feliz nunca na minha vida, não tem como. Né? A gente vai chegar nesse patamar ainda de espírito puro, onde a gente vai vivenciar dentro dessa felicidade, vai vivenciar dentro desse amor sublime de Deus. Né? Então, todos nós estamos fadados a isso mesmo, né? A chegar até lá, chegar até esse ponto. Então, que a gente vivencie esse caminho, né? Que a gente aproveite o caminho até lá. com certeza. Eu tô vendo aqui o Ricardo comentando, vai passar uns 100 anos e a mensagem de Jesus vai continuar sendo atual. Eu digo mais, Ricardo, vai passar 1000 anos ainda, mais 1000 anos, e a gente vai ler essas mensagens, entender todo esse conhecimento e resgatar, porque a gente está resgatando, né? Muita coisa que foi Sim, alterada ao longo do tempo também. E a gente vai perceber o quanto maravilhoso eram essas mensagens, né? sim. E interessante do que você leu até agora, me chamou mais atenção também, no primeiro, ele já começa falando da física. E eu sou da área das exatas, eu tenho Olha aí. formação em engenharia e eu estou fazendo física agora, licenciatura. Então, quando ele falou da luz, já eu fiquei assim, meu Deus, né? Porque realmente entre os cientistas, a luz é algo ainda que tem uma explicação, mas não é aquela mais que eles têm certeza absoluta disso, né? Então a gente vai vendo que os conceitos científicos, e quando eu falo científicos, não só dentro da área das exatas, porque eu considero as ciências humanas, as ciências biológicas também, como todas elas têm a sua importância, elas vão se aprimorando diante dos tempos, né? E aí ele vem trazendo essa mensagem justamente que tudo que a gente está falando hoje em dia, Jesus já falou de algum modo anterior, né? Quando ele fala aqui da medicina, eu gosto de pensar um exemplo. Se a gente pegar nossos avós, talvez, nossos avós há 60, 70, 80 anos atrás, imagina que ela vai até o médico porque ela está sentindo dores no estômago ali, ela está tendo dores. E ela vai e o médico olha, vira para ela e fala assim, olha, eu acho que essa dor que você está tendo no estômago, eu acho que pode ser ansiedade. O que os nossos avós iam olhar e entender do que o médico estava falando? Né? Hoje em dia a gente não precisa nem mais ir, às vezes a gente mesmo já consegue identificar que esses males orgânicos, né, biológicos, são reflexos, é a somatização de algo dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então a gente já consegue compreender isso e é justamente o que fala aqui, que está tendo essa evolução, mas ao mesmo tempo Jesus já tinha falado tudo isso. E agora olhando tudo isso, a gente vê, nossa, realmente, como a mensagem de Jesus atravessa todos esses tempos, né? Você falou disso, eu lembrei dos curandeiros, né, dos xamãs também, que muitas vezes recebiam essas intuições, essas mensagens, e olha quanto tempo já.
né, que Uhum. recebeu esse tipo de orientação, de intuição, e a gente vai começar a entender e começar a divulgar a doutrina espírita agora, porque agora, nessa época Sim, de quarentena, que a gente está vendo uma divulgação de forma massificada, exato. né? Exatamente. E aí diz Emmanuel, ensinou Jesus por fórmula de paz e proteção terapêutica. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos fazem mal e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Afirma a psicanálise que todo desejo reprimido marca a personalidade e a feição de recalque. Aclamou o divino mestre, não é o que entra na boca do homem o que lhe torna a vida impura, mas o que lhe sai do coração. A penologia, aí o estudo das punições, né, transforma os antigos cárceres de tortura em escolas de educação e de reajuste. Proclamou o eterno amigo, misericórdia quero e não sacrifício, porque os sãos não necessitam de médico. A sociologia preceitua o trabalho para cada um na comunidade como simples dever, informou Jesus. Quem dentre vós deseja a posição de maior, seja o servo de todos. Vou parar aqui também, porque já tem bastante coisa para comentar. Beleza. Então, esses trechos, né, que ele vai fazendo, esses paralelos entre o que... E olha só, né, vamos pensar. 59, ou seja, essa mensagem, ela tem 61 anos, certo? Há 61 anos, em 61 anos, a gente teve também muitas evoluções, né, diante de tudo isso que ele está falando aqui. Então, hoje em dia, a gente já tem conceitos diferentes, só que dá para traçar o mesmo paralelo. Porque Jesus, ele falou lá, mas da mesma forma, a gente identifica hoje em dia no que a gente tem, né, como a gente estava comentando anteriormente. E eu achei interessante aqui, quando ele vai falar principalmente dessa parte da psicanálise, né? Quando Freud teorizou sobre toda essa, sobre essa questão da psicologia, depois veio Jung também, complementou muito bem ele. Então, quando a gente vê isso, quando ele fala aqui, né, desse desejo reprimido, que era algo em que nem se falava, a psicologia, se a gente for ver, é uma ciência muito recente, né, dentro da área médica, não se falava muito sobre o estudo da psique humana, né, mas quando eles começaram a analisar isso, hoje a gente vê a importância. Hoje a gente está brincando, né, inclusive nessa época de pandemia, todo mundo está procurando terapia, todo mundo está se... Como é que eu posso falar? Fugiu a palavra aqui agora. Mas está entendendo que precisa sim de terapia, que não é só as pessoas que estão ali num estado depressivo, ou não. Todo mundo tem problemas a resolver consigo mesmo. Eu E a acho terapia interessante ajuda quando você muito. falou do Jung, eu gosto muito do Jung, né? E ele eu acho ele super atual. E tem uma passagem dele que ele fala a respeito das máscaras que muitas vezes a gente coloca, né, para sair na sociedade. E olha quanto atual ainda é isso, né? A gente ainda se Muito, muito. mascara, a gente ainda não é aquilo que a gente quer demonstrar. A gente demonstra uma coisa, mas no fundo a gente está tentando ser esse personagem, né? Que a gente acaba colocando aí uma máscara para passar por isso na sociedade. E olha quanto isso é atual em relação às redes sociais. E muitas vezes a gente quer Uhum. divulgar uma coisa, a gente quer demonstrar só a parte feliz, a parte bacana, a parte legal que eu sou, mas muitas vezes tem essas coisas que eu estou escondendo atrás dessa máscara e que eu preciso de alguma forma resgatar para melhorar, né? Eu acho muito, Sim. muito atual mesmo. E é exatamente isso. As pessoas ali nas redes sociais e tudo mais, a gente se preocupa muito, né, hoje em dia, com o que entra na boca, o que entra na nossa boca. É importante cuidar do nosso corpo? Com certeza é. Não é porque ele não está negando aqui essa importância. Mas principalmente o que está saindo do nosso coração. Né? Será que aquilo ali que eu estou demonstrando ser nas redes sociais ou na minha convivência em sociedade, será que é realmente o que é meu coração? Porque dentro dessa conveniência social, a gente se engana também. Esse que é o problema. A gente não engana só os outros, a gente se engana. E aí quando a gente vai lidar, fica face a face ali com as nossas imperfeições, assusta muito. E a gente fica ali, e agora? Eu tô lendo um livro muito interessante, chama Emoções que Curam, da Hermance Dufour. E aí ela vai trazer no prefácio já 3 passos para esse desenvolvimento de virtudes dos nossos corações. Ela vai trazer o autoconhecimento, para depois a gente se autotransformar, para finalmente a gente conseguir se autoamar. E eu acho que a maior dificuldade é nesse autoconhecimento.
Porque é onde a gente olha e fala assim, meu Deus, e agora? Eu acho que a gente está nesse estado que todo mundo está se conhecendo, né, na reforma íntima, mas aí a gente não sabe o que faz com aquilo. A gente fica assim, nossa, e agora? A gente tem dificuldade de nós transformar. E eu acho que é justamente muito isso que está falando aqui. Eu acho interessante isso que você falou, eu fiz um vídeo e eu publiquei essa semana, né, falando por que é tão difícil mudar, né, e eu acho que a dificuldade é exatamente essa, porque quando a gente começa a perceber as nossas imperfeições, que eu brinco que é o nosso lado sombra, muitas vezes a gente quer negar esse lado sombra, os inimigos vêm, eles falam, né, essas pessoas que estão no nosso dia a dia, que muitas vezes são as ferramentas para a gente absorver e entender quais são esses pontos que a gente precisa trabalhar. Mas quando a gente começa a receber essas informações é difícil, então no começo a gente nega, para depois a gente ter um momento ali de aceitação, para aí sim, se eu tiver uma vontade verdadeira, a gente realmente começar esse movimento de mudança, né? Quando você falou desse livro, eu lembrei muito disso, e eu comentei ontem também de um livro que é o do André Moreira, né, que é o Cura e Autocura, e ele fala exatamente disso, né, que o auto-amor é exatamente isso, quando você consegue perceber as suas imperfeições, compreender o ponto de vista de onde você está e a partir dessa reflexão, desse entendimento, se amar e se transformar e ter essa... A partir desse conhecimento de si mesmo, a gente se aceitar, e quando a gente se aceita, a gente começa a irradiar essa energia, essa luz para quem está à volta da gente. Né? Sim, com certeza. Bora lá. E aí ele fala o seguinte: a política de ordem superior exige absoluta independência entre o Estado e as crenças do povo. Falou o Cristo: dai a César o que a César compete, e a Deus o que a Deus pertence. A astronáutica examina o campo físico da Lua e dirige a atenção para a vida material em outros planetas. Anunciou o mestre dos mestres: na casa de meu pai há muitas moradas. A unidade religiosa caminha gradativamente para o culto da assistência social e da oração acima dos templos de pedra. Asseverou o emissário sublime: nossos antepassados reverenciaram a Deus no alto dos montes, e dizeis agora que Jerusalém é o lugar adequado a isso, mas tempos virão em que os verdadeiros religiosos adorarão a Deus em espírito, porque o Pai procura os que assim o procuram. Também vou parar aqui que tem bastante coisa para comentar. Eu queria falar sobre a política. Eu gosto muito desse assunto. E eu achei interessante porque a política, quando ela foi criada lá em Aristóteles, lá na Grécia Antiga, né, naquela época, o conceito de política tinha duas principais determinações. Uma delas era a felicidade individual e a outra era a felicidade coletiva. E o quanto a gente foi deturpando, né, ao longo do tempo esse conceito, né, de política. A gente hoje olha muito mais essa felicidade individual do que essa felicidade coletiva, né, desse bem maior que é o coletivo. Eu acho interessante porque Jesus já trazia, né, vamos separar aqui então esse nosso momento aqui de reforma íntima, de melhoria, de autoconhecimento, né, de melhoria como espíritos, e vamos deixar a política para quem tem que pensar aqui na sociedade e o individual aqui entre a gente. Eu acho interessante isso e a gente não conseguiu compreender até hoje, né? Exato. Eu acho que essa aqui... Porque hoje em dia a gente está num momento de polarização muito grande. Então, qualquer hora que a gente vai falar... Porque é importante, eu acho, a gente discutir sobre política, mas aí entra em debates muito... que não vão levar a muita coisa. Entra em discussões, entram em violências, e enfim. E eu não sabia dessa definição de Aristóteles, e quando você foi falando, eu fui pensando, nossa, como foi distorcido tudo isso. Né? Porque quando fala de política, você já pensa no individual, você fala meu partido, aquele que eu acredito, Exato. você não pensa no coletivo, né? O que é melhor para todo mundo. Exatamente. E assim, definição básica de o que é uma sociedade, são um conjunto de indivíduos, né? Mas então, se a gente for para o dia que a gente conseguir compreender a mensagem de Jesus, né, que é o amor acima de tudo, quando ele fala, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eu reflito muito em cima disso em específico que Jesus fala. E o mínimo de uma conclusão que eu consegui chegar, consegui interpretar, mas não necessariamente vivenciar ainda, porque a gente busca essa vivência, é que não tem como, eu vejo como um triângulo, né, com 3 vértices, né, porque eu sou uma pessoa de exatas. Que e você tá no Triângulo Mineiro, né? Exato, tô no Triângulo Mineiro ainda e intensifica mais ainda tudo isso. Não que se intensifica a minha vivência, mas intensifica a minha interpretação em cima disso.
Mas se eu não amo ao próximo, eu não consigo amar a mim mesmo, na verdade é o contrário. Se eu não consigo amar a mim mesmo, eu não consigo amar o próximo e eu não consigo amar a Deus. Mas se eu não amo a Deus, se eu falo que eu amo a Deus, mas não amo o meu próximo, eu estou sendo equivocado. Então é uma tríplice ali que eles estão muito juntos. Né? Então se eu não pensar numa felicidade coletiva, não tem como eu ser feliz sozinho. Não tem. Né? Então faz muito sentido quando a gente fala sobre essa questão em específico. Porque não tem uma independência entre o individual e a sociedade, o coletivo. Né? Por isso que é importante a gente sempre estar estendendo a mão para o nosso próximo, estendendo a mão a nós mesmos também. É um movimento simultâneo, é difícil, porque esse estado que a gente está aqui não é fácil, não. Né? Essa imperfeição toda que a gente carrega ainda. Mas a gente vai tentando a cada dia mais. Né? É interessante extrapolando a política, né, quando a gente vai falar de poder também, né, porque quando você falou aqui a respeito dos nossos interesses individuais e o coletivo, muitas vezes dá poder a alguém. Aí você vai perceber o quão difícil é pensar no coletivo, e aí independente da política, qualquer tipo de poder, quando você tem que decidir de forma colegiada, né, para mais de uma pessoa, um determinado grupo. Olha quão difícil, porque quando começa a pegar nas suas questões pessoais, ou para aquelas pessoas que estão próximas de você, você acaba tendo essa dificuldade de tirar do seu individual, daqueles que estão próximos de você, que de alguma forma você tem um interesse pessoal, para o coletivo, né? Uhum. Outra parte desse trecho que você leu agora, que eu achei sensacional, para mim, o ápice da mensagem, talvez, é quando vai falar da unidade religiosa, caminha gradativamente para o culto da assistência social. E aí vai falar dos templos, né, dos famosos e velhos templos, dos templos de pedra, que a gente compreende, muitas vezes ainda, como o local onde eu tenho que estar para fortalecer a minha fé. E às vezes, inconscientemente, eu acho que a gente tem muitas vivências em outros dogmas religiosos já. A gente ainda carrega muito no coração muitas questões dogmáticas mesmo, como, por exemplo, a questão de céu e inferno. Às vezes a gente interpreta nosso lar e umbral, a gente só muda o nome. Né? Claro que uma diferenciação ou outra, mas a gente carrega muito isso. Isso vale também para essa fé. Então o que acontece? Às vezes a gente acha que para fortalecer a nossa fé, para a gente vivenciar isso, só tem como dentro do centro espírita. Aí a gente fala assim, não, mas não, eu tento fazer isso em todo lugar. Será mesmo? Porque às vezes a gente chega dentro do centro espírita, meu irmão, que saudade de você, dá um abraço, saudade da época que dava para dar abraço ainda, né? Que hoje em dia a gente cumprimenta de longe, mas se Deus quiser isso dá para acabar. E aí, às vezes a gente chega em casa, a gente chega no nosso trabalho e a gente já não tem toda aquela benevolência, toda aquela doçura que a gente tem dentro do centro espírita. É que cai a máscara, né? Cai a máscara. Exatamente, cai a máscara. Mas por que isso é conveniente aparentar uma doçura só dentro do centro? Não estou falando que não há dentro de nós. Eu acredito que há sim uma benevolência. O problema é que a gente não consegue ser constante nela. A gente fica variando. Né? Esse é o problema. Não é que a gente não consegue ser bom, é porque a gente não consegue ser bom o tempo inteiro. Né? E quando a gente vai pensar... Demanda esforço, né, Vitor? Não é uma coisa esforço. Natural. Não é. Mas os espíritos bons levam como hábito e a gente vai chegar a esse ponto. Né? Na repetição, a gente vai aprendendo que esse que é o nosso estado natural. É para isso que nós fomos criados, né? Porque a gente foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas se Deus é a perfeição, então a gente ainda somos perfectíveis. Né? A gente vai chegar num estado ainda, então, que a gente vai conseguir ser mais constante nisso. E quando fala aqui dos templos de pedra, tem uma mensagem que eu gosto muito. Eu descobri a música primeiro antes que a mensagem. É uma mensagem da Alto de Souza. Está lá no Parnaso de Além Túmulo. Que chama Mensagem Fraterna. Né? Que é aquela música, meu irmão, tuas preces mais singelas. Aí tem uma parte que fala assim, essa parte é onde eu estou cantando. São ouvidas do espaço ilimitado, mas sei que tu choras. Enfim, aí ela vai falar uma hora do nosso templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. E aí, quando a gente vai parar para pensar na grandeza disso tudo,
nosso templo mais alto, mas está abandonado. Ou seja, aonde que está esse templo de Deus dentro de nós? Só que às vezes a gente fica procurando ele fora ainda, né? Mas então, que a gente consiga relembrar, que a gente consiga se conectar com essa divindade, né, dentro de nós, que a gente consiga... Porque aí a gente vai chegar, independente se a gente vai estar no centro, se a gente vai estar dentro de casa, se a gente vai estar no nosso ambiente profissional, acadêmico, enfim. Se a gente carrega esse Deus no nosso altar, né, é isso o sentido, sabe? É isso, a gente vai se sentir cada vez mais próximo, né? A gente vai se sentir cada vez mais ligado com todos os benfeitores espirituais, com Jesus. E o estado de espírito, né? O reino dos céus que Jesus prometeu pra gente é exatamente dentro do nosso coração, né? A gente está cansado de ver que não é algo externo. E eu acho que é exatamente isso que ele fala aqui, né? Achei muito bom quando você trouxe isso, justamente por conta desse momento que nós estamos vivenciando. Quando fecharam as casas espíritas, os próprios espíritas ficaram numa questão de precisa abrir porque os médiums precisam trabalhar. Eu falei, gente, mas por que? Não tem necessidade. O médium que consegue de alguma forma se espiritualizar, se internalizar, que é muito isso que você trouxe nessa mensagem, maravilhosa essa mensagem da Alta de Souza. Quando a gente consegue se espiritualizar e entender que o nosso papel, independente de a gente estar no centro espírita ou não, a gente vai estar auxiliando o tempo todo, né? Quantos médiuns aí ficaram nesse período de quarentena trabalhando durante o sono? Né? Fazendo Com essa toda certeza. assistência, eu mesma tendo essa lembrança de, olha, eu auxiliei, eu tenho essa consciência, e de alguma forma, quando a gente está bem, quando a gente consegue ter esse entendimento de que estou no centro espírita, estou fora do centro espírita, eu posso ajudar. E aí, extrapolando a questão de ser médium ou não, mas qualquer pessoa, né, que realmente entendeu que independente do centro espírita estar aberto ou não, eu posso de alguma forma auxiliar aqueles que estão precisando, pegaram a sua tarefinha e continuaram trabalhando, mesmo que à distância. Acho muito interessante Sim, quando você trouxe essa questão do templo e de a gente ter esse templo interno, né, esse templo dentro de nós. Muito bom. sim, exatamente. Bora lá, então. E aí ele fala o seguinte: a navegação rápida e a aviação, o telefone e o rádio, o cinema e a televisão, apesar das faixas de sombra espiritual que por enquanto lhe obscurem os serviços, indicam a todos os povos um só caminho, a fraternidade. Recomendou o Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eis porque a doutrina espírita nos reconduz o Evangelho em sua primitiva simplicidade, porquanto somente assim compreenderemos, ante a imensa evolução científica do homem terrestre, que o Cristo é o sol moral do mundo a brilhar hoje como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã. Esse último trecho aqui é exatamente o que a gente estava comentando lá no começo, né? Quando eu li ele, eu interpretei dessa forma, do sol moral que brilhou ontem, que brilha hoje e que vai brilhar amanhã. Ou seja, os ensinamentos de Jesus, eles brilharam lá naquela época, eles brilham hoje e vão brilhar amanhã com toda certeza. E eu achei E interessante quando ele fala da faixa de sombra espiritual, né? Quando a gente tem aqui uhum, a navegação rápida, a aviação, o telefone, o rádio. Olha quanta coisa a gente teve de intuição para ser sim, desenvolvido e desenvolvido para o bem, mas muitas vezes a gente acabou pegando todas essas evoluções, todas essas novas tecnologias, todas essas novas descobertas e acabou utilizando para o mal. E nesse livro também, até para compartilhar um pouco com você, Vitor, tem uma parte que ele fala da pólvora, da criação da pólvora, que a pólvora veio para auxiliar, para o bem, né? Quem foi uhum, lá e transformou isso, muitas vezes em uma arma, né, para a guerra, foram os homens. Então olha quanta coisa legal, quanta coisa bacana, e aí quando você falou da moral, eu pensei muito nisso, né? sim. E tem o caminho contrário também. Eu estava até fazendo uma disciplina agora, esse semestre na faculdade, física nuclear. E lá a gente viu que os primeiros estudos sobre física nuclear, que é uma área até muito recente, eles foram já justamente para criar uma bomba atômica. Então, os estudos lá da fissão nuclear, eles foram já objetivando já a destruição em massa. Aconteceu, infelizmente, foi desenvolvida, foi jogada. Só que
toda essa tecnologia hoje em dia é utilizada para tantas coisas muito produtivas, como, por exemplo, o tratamento através da radioterapia, por exemplo. Hoje em dia, a gente tem todas essas aparelhagens de radioterapia, a própria quimioterapia também, de certa forma, por conta de uma tecnologia que foi desenvolvida para que fosse construída uma bomba atômica. Né? Então, todos esses conhecimentos, eles não são perdidos de forma alguma. Quando a gente vai compreender, então, a importância de transformar isso para todos, para uma sociedade, para um bem comum, os pensamentos... porque o amor de Deus, ele ultrapassa todas essas barreiras do orgulho humano. Né? Então, o objetivo de tudo isso, no fim, o resultado de tudo isso, sempre vai ser o amor divino. Sempre vão ser utilizados todas essas questões que aparentemente são para o mal, para o bem no fim. Né? E isso é muito bonito, é muito consolador. Eu gosto muito de pensar na nossa intenção. Qual é a nossa intenção, né? Então, quando a gente começa a pensar para o bem, né? Eu quero utilizar todo esse conhecimento para o bem, eu vou lá e invento a lâmpada, né? Imagina se Thomas Edison tivesse desistido, quantas vezes ele ficou frustrado ali de não conseguir na primeira tentativa ali de conseguir criar energia elétrica e a lâmpada. Gente, imagina. É um pouco disso. Se a gente tem essa vontade verdadeira, eu gosto muito de falar dessa questão da reforma íntima, né, das mudanças que nós temos possibilidade ao longo da nossa jornada, e muitas vezes a gente erra, a gente tem que testar, a gente tem que passar pelas provas, nós temos que passar pela vivência, e muitas vezes vai ser dolorido, né? Vai ser penoso, a gente vai passar por várias aflições, mas é através desses testes e dessas aflições que a gente vai se modificando e vai entendendo esse intuito para o bem, né? Com toda certeza. Quando a gente finalizou a mensagem, porque eu sempre vou buscando também a reflexão moral de tudo isso, né? Onde que a gente pode usar para entender, interpretar e acalentar tudo isso que a gente está passando. Lá na resposta do Livro dos Espíritos, que você leu no começo, tem um trecho que eu até marquei aqui que me chamou muita atenção. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Eu achei tão interessante esse logo que as quis procurar, que aí eu casei com esse fim da mensagem. Porque quando vai falar do sol moral, que é o Cristo, ele está brilhando. De qualquer forma, independente do que a gente faça, independente do dia, o sol moral do Cristo está a brilhar. Só que a gente só aproveita ele de uma forma benéfica, de uma forma que a gente só vai sentir ele logo que nós quisermos procurá-lo. Então, Deus, ele sempre está à nossa espera. A parábola do filho pródigo, eu acho ela muito maravilhosa. Né? Porque apesar de todos os equívocos que aquele filho cometeu, quando ele se arrepende e tem o impulso, ele não o impulso, mas ele tem ali a certeza da mudança, o Senhor, né, o pai, ele aceita de qualquer forma. Ele vai correndo até o filho e abraça e coloca ele ali no seio para ele sentir aquele amor. E é exatamente o que Deus faz conosco. Né? Então, quando a gente quer procurar, então, quando a gente se sente cansado, quando a gente olha e fala assim, olha, eu não aguento mais sentir todo esse peso no coração. A gente pode lembrar de Jesus quando ele fala, o jugo comigo é leve, me entregue. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando a gente lembra desse sol moral, que é o Cristo, que atravessa todos os tempos, aí a gente pensa assim, às vezes, nossa, mas Jesus veio há 2.000 anos atrás e a gente vê uma distância muito grande. Só que, e se eu falar que Jesus, ele sabe o nosso nome, ele sabe o que passa no nosso coração, ele tem um arquivo mental, não sei, físico, onde ele vê lá a fichinha lá, vou pegar a ficha da Monique aqui agora, e pega a ficha assim da Monique e fala, olha o quanto a Monique está crescendo nesses últimos tempos e eu estou muito feliz com isso. E ele sabe de todos nós.
Porque é algo inimaginável para a gente não consegue ainda conceber que Jesus é esse sol que brilha e que ele sabe o que a gente está passando. Eu sei porque quando a gente passa pelas dificuldades, a gente se sente muito longe da espiritualidade, muito longe de Jesus, mas não. É esse simples fato de a gente procurar que a gente vai achar. Buscar e achareis, foi o que ele disse para a gente. Então, quando a gente busca esse divino, quando a gente busca Jesus, né, a gente compreende a atualidade das vivências que a gente está tendo. Né, essas dificuldades, todas essas percalços no caminho, eles vão ficando mais leves. Porque a gente vai olhar para o lado e vai ver ele ajudando a gente a carregar a nossa cruz. Né? Então, essa mensagem, quando eu fiquei pensando sobre isso, né, sempre quando eu penso a moral de tudo isso, eu cheguei a essa conclusão de que essa atualidade, né, de tudo isso que a gente está vivendo, mas não só isso, mas os problemas internos que a gente vive, a mensagem de Jesus está aí até hoje para que a gente possa usufruí-la. Né? E não só no evangelho físico, ali no livrinho, não. Mas através das pessoas, através das circunstâncias da nossa vida, a gente pode ir identificando a presença dele. Com certeza. Gente, maravilhoso. Esse é Vitor Bom. Gratidão, Vitor. Eu amei a nossa reflexão, amei mesmo, de verdade. E fico muito feliz por você ter aceitado aqui o nosso convite. Não sei se eu comentei isso já para você, mas eu tenho família aí em Uberlândia, né? Tenho minha mãe é de Eu lembro de você Uberlândia, comentar. né? Eu morei 9 anos aí em Uberlândia, então eu tenho um carinho muito grande por todos que estão aí, né, nos assistindo aí de Uberlândia. Beijo grande a todos. Queria que você falasse um pouquinho a respeito do seu canal, contasse um pouquinho sobre o Espiritismo UFO, e a palavra é sua, suas Então, considerações finais. agradeço imensamente, primeiramente, a Jesus e a espiritualidade por sempre estar conosco, nos inspirando, nos abençoando. Agradeço a Monique também pelo convite de estar aqui refletindo. Essa minha última reflexão pública assim, do ano, né? Foi uma alegria imensa estar aqui. Eu sou aqui de Berlândia, como a Monique bem comentou, então ela já experimentou muito café com pão de queijo daqui, para ela Demais, saber que é muito eu tenho uma bom. saudade da minha pamonha, a minha pamonha doce com Nossa, queijo a dentro, gente. pamonha é Eu não muito acho bom, aqui em São gente. Paulo de jeito nenhum uma pamonha igual. Eu tenho que ir aí comprar congelada e trazer para São Paulo. Pamonha é muito bom. Gente, eu amo a culinária mineira, não é só porque eu nasci aqui, não. Aí aqui em Uberlândia, eu faço parte desse Instagram que eu estou usando aqui, que é o Grupo Espírito Universitário, que é um grupo de estudo que a gente começou, vai fazer 5 anos agora, em 2021. E a gente estuda as obras básicas dentro da universidade. Né? Não é que é um grupo feito só para universitários, não. Ele é livre, a gente tem as reuniões que estão remotas agora, diante da pandemia. Se vocês quiserem saber mais informação, manda mensagem para a gente aqui nesse Instagram que eu tô, espiritismo_UFO. Esse Instagram, no caso, não é só meu, é do grupo em si. Então eu estou usando aqui emprestado, eu sempre peço permissão também para todo mundo para usar. Então eu não sou um representante único aqui, somos um grupo de estudos. E é muito, muito incrível quando a gente começa o dia, como você disse lá no começo, quando a gente começa o dia com todas essas reflexões, com toda essa maravilha que é o Evangelho de Jesus. Né? Então, eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. E se a gente não se falar, boa virada de ano, boas festas, vamos Amém. relembrar, né? E aí a gente está relembrando hoje muito esse personagem maravilhoso que nos inspira, que é nosso exemplo, né, e guia. Com toda certeza. Um Feliz Natal para você, um Feliz Ano Novo para sua família, para todos que estão nos assistindo também. Que a gente possa entender o verdadeiro sentido do Natal, né? Que é o nascimento de Jesus nos nossos corações. Que a gente possa, então, a cada dia mais estar mais próximo e com certeza maior de que essa luz que brilha no nosso coração é o melhor que pode acontecer na nossa vida. Obrigada, Vitor. Gratidão mesmo, de coração. Fiquei muito feliz que você veio. Eu agradeço também. Que a gente tenha um dia muito iluminado. Para todos nós. Tchau, tchau. Tchau.